aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado, o PET, do terceiro ano do ensino médio. Lembrando que corrigiremos as atividades da semana 2 do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E antes da correção, gente, peço que se inscrevam no canal, que deem um like no vídeo se gostar da explicação, que divulgue para os amigos. Tem muita gente assistindo aos vídeos do canal sem ser inscrito e sem dar uma força. Então eu peço aí a ajuda de vocês. Então, bora para a correção. Atividade 1. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação? Letra A, acetileno. B, eteno. C, tolueno. D, benzeno. E, antraceno. O que a gente percebe nessa questão? Pede-se hidrocarboneto, que a gente sabe que hidrocarboneto é composto apenas por carbono e hidrogênio. Ele precisa ter cadeia aberta e ligação dupla. Quando a gente lembra da nomenclatura de hidrocarboneto com dupla ligação, a gente lembra que o prefixo é a quantidade de carbonos, o infixo é o "en", que indica que tem ligação dupla, e o sufixo, a terminação, "o", que indica que é um hidrocarboneto. E aí, essa questão tem uma pegadinha, porque todos terminam em "eno". E aí, a gente tem que conhecer esses compostos para poder responder essa questão. O acetileno, mostrado aqui na letra A, é o nome comercial do etino. Ele é conhecido comercialmente como acetileno, porém, ele contém ligação tripla. É composto por 2 carbonos ligados entre si por uma ligação tripla e a cada carbono tem uma ligação simples com o hidrogênio. Então, ele tem a fórmula C2H2, mas ele é um alquino, ele não é um alqueno. Então, não é essa a opção correta. O eteno seria a nossa resposta correta. Por quê? São 2 carbonos, por isso o et. Tem a ligação dupla, então aqui ó, o "en". E a terminação "o" nos mostra que é um hidrocarboneto. O eteno tem a fórmula C2H4. Então, essa seria a nossa opção correta. E aí a gente pensa, mas e tolueno, benzeno e antraceno? O que será isso? Quais são esses compostos? Já adianto para vocês que são compostos cíclicos. São hidrocarbonetos, possuem ligações duplas, mas a cadeia é fechada, não é uma cadeia aberta. Por isso, nenhum deles poderia ser marcado como resposta correta. Para quem não conhece, essa é a fórmula do benzeno e ele é sim o hidrocarboneto aromático. Em seguida, mostramos a fórmula do tolueno, o que o tolueno difere do benzeno? Que no tolueno temos em um dos carbonos um grupo CH3, que é um grupo metila. Então, a diferença entre o benzeno e o tolueno é a presença dessa metila aqui. Lembrando que para que haja essa ligação com CH3, um hidrogênio é perdido, certo? Então, esse é o tolueno. E em seguida temos o antraceno, que é um hidrocarboneto, possui ligação dupla, porém, ele é composto por 3 ciclos. Ele é um composto aromático tricíclico. Então, a nossa atividade terá como a resposta correta a letra B. Atividade 2. Quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Então, a gente tem que lembrar primeiro o que são carbonos insaturados. São carbonos de duplas ou triplas. E aí a gente pensa, e o metilbenzeno? Vamos parar para pensar qual é a fórmula estrutural do metilbenzeno. É o anel benzênico com CH3, ligado a um dos carbonos. Então, a gente pensa o seguinte,
pergunta-se quantos carbonos insaturados. A gente pensa que carbono insaturado são carbonos que participam de ligação dupla ou tripla. No caso do metilbenzeno, somente ligações duplas. Então, carbonos que fazem ligação pi, ou seja, carbonos com a hibridação sp2 ou carbonos de dupla. Temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B, 6. Atividade 3. Dê os nomes, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos. Então, pediu a nomenclatura, segundo a IUPAC, dos compostos de A a C, A, B e C. Então, vamos lá. Primeira coisa, temos que escolher a cadeia principal, ou seja, o maior número de carbonos possível. Em seguida, o que a gente faz? A gente numera esses carbonos que fazem parte da cadeia principal, lembrando que, nesse caso, o CH3 aí é a ramificação dessa cadeia. E aí a gente numera. Mas como a gente numera alqueno? A gente busca uma numeração em que os carbonos participantes da ligação dupla, ou seja, os carbonos da dupla, tenham a menor numeração possível. Então, a gente começa a numerar perto do carbono da dupla. Então, seria 1, 2, 3, 4. Então, agora é só dar um nome. Primeira coisa que a gente tem que analisar. Quantos carbonos tem na nossa cadeia principal? 4. Então, but. Beleza. Temos carbono de dupla? Temos carbono de dupla. Onde está essa dupla ligação? Está entre os carbonos 1 e entre o carbono 2. E aí, como que a gente coloca isso? A gente cita somente o carbono onde inicia a ligação, ou seja, o de menor numeração. Então, a gente coloca 1, que é onde inicia a ligação dupla, e a terminação vai ser eno. Por que eno? En indica que é um alqueno, que tem a ligação dupla. E o O indica que é hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. E aí, o que falta a gente localizar nessa cadeia? Apenas a ramificação. Como que a gente localiza? A gente visualiza qual ramificação é, a gente observa que é o metil, porque é apenas um carbono. Então, met, um carbono. Como é ramificação, terminação il. Então, é o metil. E ele está em qual carbono? No carbono 3. Então, a gente adiciona a ramificação. Temos o nome dessa estrutura certinho. 3-metil-but-1-eno. Ok? Então, vamos à letra B. A letra B, também temos que escolher a cadeia de maior quantidade de carbonos que contenha a dupla. Então, vamos lá. Escolhemos. O que ficou de fora da cadeia principal é a ramificação. Lembrando que essa ramificação, são 2 carbonos. Então, et, e como é uma ramificação, terminação il. Então, a ramificação que temos nessa cadeia é o etil. Então, primeiro vamos numerar essa cadeia aí, seguindo, observando a localização da dupla. Temos que numerar os carbonos de dupla com o menor número possível. Então, a gente começa a numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E aí, já temos todas as informações que a gente precisa. A cadeia principal tem 5 carbonos. Então, pente. Em qual carbono que está a ligação dupla? Está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, a gente coloca apenas a menor numeração, ou seja, de onde a dupla se inicia. Então, do carbono 1. A dupla vai do carbono 1 para o 2. Então, a gente cita apenas o carbono 1. Então, um eno. Lembrando que en mostra que tem ligação dupla, essa ligação dupla está no carbono 1. E a terminação O, indicando que é um hidrocarboneto. O que falta aqui, gente? Somente a ramificação. A ramificação está em qual carbono? No carbono 2. E qual ramificação é? Um grupo etil. Então, 2-etil-pente-ueno é o nome desse composto. Vale ressaltar, gente, que essas regras de nomenclatura da IUPAC estão sendo atualizadas. Então,
tem uma nova forma, de acordo com a IUPAC, para nomear esse composto B, mostrado aí na letra B. E aí eu trouxe as duas nomenclaturas, porque tem alguns livros didáticos que ainda estão utilizando essa nomenclatura IUPAC e tem outros livros que já estão atualizando a nomenclatura recente. Então, vamos ver como é que é essa nomenclatura recente. Na nomenclatura recente, não necessariamente a dupla tem que fazer parte da cadeia principal. A gente tem que buscar a maior cadeia possível, como no caso dos alcanos. Então, qual seria a maior cadeia possível? Seria essa cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, como a gente pode observar, a cadeia principal seria um alcano e a dupla faria parte da ramificação. E aí, a gente tem que começar a numerar. Lembrando que o carbono, onde está a ramificação, nesse caso, teria que ter a menor numeração possível. Então, a gente começa a numerar perto de onde está a ramificação, que nesse caso é o CH2 dupla aqui. Então, vamos observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a numeração. Lembrando que no carbono 3 temos a ramificação. Certinho? E aí, como que a gente dá o nome? Mesmo jeito. Só que agora a gente tem que lembrar que a nossa cadeia principal tem 6 carbonos saturados, somente ligações simples. Então, é um hexano no final. Hex, 6 carbonos. An, somente ligações simples, O, terminação de hidrocarboneto. E aí, como que cita essa ramificação? Essa ramificação é de apenas um carbono, então, met, certinho? E como é um alqueno, tem a terminação eno. E em qual carbono está essa ramificação? No carbono 3. Então, fica 3-metileno, 3-metileno. Então, é uma nova nomenclatura da IUPAC. Então, seria 3-metileno hexano. Então, vai de acordo com o livro didático que vocês estão utilizando no momento e de acordo com a explicação que o professor trouxe a vocês. Mas dessa forma, eu trouxe as duas opções para ajudar todo mundo, ok? Então, vamos à letra C. Escolhemos a maior cadeia. Então, a gente pode contar. Seriam quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a cadeia principal em que tem a ligação dupla e não tem como a gente escolher uma cadeia maior que não contenha a ligação dupla, que é o que aconteceu nessa letra B. Então, essa é apenas a forma de nomear essa letra C aí. O que a gente pensa? Os outros grupos serão as ramificações. Então, a gente começa a observar onde está a ligação dupla e a gente começa a numerar perto da ligação dupla. Nesse caso, será da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a gente já tem todas as informações para responder essa atividade. Sabemos a cadeia principal qual é, quantos carbonos são, quantas ramificações são, em quais carbonos essas ramificações se encontram. Então, agora é só dar o nome. Cadeia principal, 6 carbono. Então, X, certinho? No carbono 1, do carbono 1 para o carbono 2, temos a insaturação, a ligação dupla. Então, nesse caso, citamos apenas o carbono de menor numeração. Então, um eno. X, um eno. É a terminação dessa nomenclatura. Lembrando mais uma vez, X, 6 carbonos na cadeia principal, e no carbono 1 temos a insaturação, com a ligação dupla e a terminação O de hidrocarboneto. Agora temos que citar as ramificações. E aí a gente tem quais ramificações, gente? Ramificação metil, são 2 grupos metil, e temos a ramificação etil. E aí, não sei se vocês viram a correção da semana 1, mas eu falei para vocês que na nomenclatura das ramificações utilizamos a ordem alfabética. Então, etil começa com E, metil com M.
Então, citamos primeiro o etil, porque a letra E vem primeiro na ordem alfabética do que a letra M. Então, em qual carbono que está o etil? No carbono 4. Então, 4-etil. Em qual carbono está o grupo metil ou estão os grupos metil? No carbono 5. No carbono 5 temos 2 grupos metil. Por isso, utilizamos 5,5 e como são ramificações iguais, colocamos a palavra di para mostrar que são 2 no início. Então, ficaria 5,5-dimetil. Lembrando que o di, que indica quantas ramificações iguais são, não entra na ordem alfabética. Por isso, o nome desse composto é 4-etil 5,5-dimetil hex-1-eno. Atividade 4. Escreva as fórmulas estruturais para os seguintes compostos. Então, letra A e letra B, né? 4-metilpente-1-eno e dimetilbut-2-eno. Então, vamos lá. Vamos destrinchar esse nome aí para ficar mais fácil da gente desenhar. Primeiro, pente, 5 carbonos. Então, a cadeia principal tem que ter 5 carbonos. Segunda informação que a gente pode tirar. No carbono 1, temos a dupla ligação. E também é um hidrocarboneto, ó, terminação O. Então, entre o carbono 1 e o carbono 2, lembrando que a gente só cita o carbono de menor numeração, de onde começa a ligação dupla, então, começa no carbono 1, em direção ao carbono 2. E o En significa que é uma ligação dupla e o O um hidrocarboneto. Beleza. E a outra informação que nós temos é que no carbono 4 temos uma ramificação metil. Metil, apenas um carbono. Então, é o CH3. Então, agora é só desenhar. 5 carbonos, vamos numerá-lo. Como somos nós que estamos desenhando, a gente escolhe de que lado a gente vai começar essa numeração. Vou começar do lado intuitivo, que é da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Qual outra informação que nós temos? Que entre o carbono 1 e 2 tem-se a ligação dupla. Aqui, ó, 1-en. Então, temos a ligação dupla. Já coloquei a ligação dupla em vermelho aí. E a outra informação que nós temos é que no carbono 4 temos mais um carbono como ramificação. Beleza. O que a gente faz agora? Os carbonos precisam ter 4 ligações, precisam fazer 4 ligações para alcançar a estabilidade. Então, a gente acrescenta hidrogênio a esses carbonos, até inteirar as 4 ligações. Então, temos essa estrutura. CH2, CH, CH2, CH, CH3. E nesse carbono aqui, que é o carbono 4, temos a ramificação, metil. Então, desenhando na fórmula de traço, temos também essa estrutura mostrada. Então, a letra A está resolvida. Utilizando do mesmo raciocínio, vamos para a letra B. Primeiro, but mostra que são 4 carbonos na cadeia principal. O 2-eno, o que esse 2-eno nos indica? Que no carbono 2 temos a ligação dupla. Então, a ligação dupla é entre o carbono 2 e o carbono 3. E a gente só cita de onde inicia essa ligação dupla, que é do carbono 2, ou carbono de menor numeração. En significa a insaturação, a dupla ligação, e O, que é somente carbono e hidrogênio, é o hidrocarboneto. E também temos aí, ó, dimetil, que temos 2 grupos metil. Mas estranho, não localizou essa ramificação. Muito estranho. Vamos pensar por que não localizou essa ramificação. Tem uma explicação, galera. Vamos desenhar a cadeia principal, que são 4 carbonos. Vamos numerar da esquerda para a direita. Quem quiser começar a numerar da direita para a esquerda, paciência, sem problema nenhum. Eu gosto sempre de numerar da esquerda para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Belezinha. A gente sabe que entre o carbono 2 e 3 tem a ligação dupla. Beleza. E aí, tem 2 grupos metil. Mas por que não numerou esse grupo metil igual aqui, olha, na letra A, indicou que é no carbono 4? Por que nessa estrutura não precisou indicar em qual carbono é?
Porque os únicos carbonos que poderiam ter o grupo metil são os carbonos 2 e 3. Mas e aí? Mas por que, Fernanda? Porque, gente, se a gente adicionasse esse metil no carbono 4, aí a cadeia principal não teria 4 carbonos, teria 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não teria apenas 4 carbonos. Então, a única possibilidade que a gente tem é de adicionar essa ramificação metil no carbono 2 e no carbono 3. Da mesma forma, a gente não tem como adicionar no carbono 1, porque também aumentaria a cadeia principal. Então, nesse caso, é a única possibilidade, é a única localização que essas ramificações podem ter nessa estrutura. Então, por isso, não precisou indicar o carbono que se encontram essas ramificações. Agora, o que a gente faz? Lembrando que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. A gente coloca a quantidade de hidrogênios aí para completar as 4 ligações do carbono. Então, nesse caso, temos a estrutura, que é o dimetil but2eno, e também ela está desenhada aí na fórmula estrutural de traço. Então, finalizamos aí a atividade 4. Atividade 5. Observe as estruturas. Então, foram dadas as estruturas 1, 2 e 3 e pede-se a nomenclatura, o nome dessas estruturas. Então, os compostos 1, 2 e 3 são, respectivamente, e aqui estão as opções. Então, vamos primeiro analisar cada uma dessas estruturas e dar o nome e o PAC delas. E aí, depois a gente encontra a opção correta. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem que encontrar? Cadeia principal. A cadeia principal não precisa ser uma linha reta, ela precisa ter o maior número de carbonos possível. Então, a gente pode escolher essa cadeia reta, seriam 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá, mas e se a gente descer? Ao invés de seguir em frente, a gente desce na escolha da cadeia principal. Seriam 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, escolhemos nossa cadeia principal. O máximo de carbonos que a gente pode ter, nesse caso dessa estrutura, são 5 carbonos. Então, está escolhida a cadeia principal. Beleza? O que a gente faz depois? A gente identifica onde está a ligação dupla, porque ela tem que fazer parte, nesse caso, da cadeia principal. Ela está fazendo parte da cadeia principal e o restante serão as ramificações. Então, em alguns carbonos ou em 2 carbonos, teremos ramificações. Ok. O que a gente faz? Numera essa cadeia carbônica. Lembrando que o carbono que tem a ligação dupla tem que ter a menor numeração possível. Então, a gente começa a numerar essa cadeia na extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos da cadeia principal e a gente começou a numerar por aqui para a ligação dupla ter, o carbono que tem a ligação dupla ter a menor numeração possível. Então, vamos lá. Cadeia principal tem 5 carbonos. Então, pente. Ok? Em qual carbono que está a ligação dupla? Está entre carbono 1 e carbono 2. Então, a gente cita apenas o carbono 1. Então, um eno. Lembrando que 1 é onde se encontra essa ligação dupla. E me indica que tem a ligação dupla, é um alqueno. E O, terminação O, hidrocarboneto. Só temos carbonos e hidrogênios nessa estrutura. E agora, o que falta? Falta a gente localizar as ramificações. Lembrando que a gente tem ramificação metil, apenas um carbono, né? Então, met. Se é uma ramificação, terminação il. Então, metil no carbono 2. E temos também a ramificação metil no carbono 3. Então, 2, 3, que é onde se encontram as ramificações metil. E por que a gente coloca o di na frente? Porque são 2 ramificações iguais. Então, por fim, seria 2, 3 dimetil pente 1eno. Então, a gente tem aí a nomenclatura da estrutura 1. Nesse caso, a gente já consegue descartar a letra A, que não é essa a nomenclatura correta.
Lembrando que se a gente escolhesse a cadeia principal aqui em linha reta, ia dar a letra A, que estaria errado, ok? Então, preste atenção aí na escolha da cadeia principal. Pode ser letra B, não pode ser letra C, pode ser letra D e não pode ser letra E. Então, aí, ó, a gente já exclui 3 opções, ficamos somente entre B e D. Então, seguimos a nomenclatura da estrutura 2. Lembrando que vamos escolher a cadeia principal. A cadeia principal, nesse caso, seguindo essa regrinha aí da IUPAC, tem que conter a ligação dupla. Então, tem que conter a ligação dupla e tem que ter o maior número de carbonos possível. Então, como que a gente faz? A gente escolhe a cadeia principal contendo essa ligação dupla. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? O que a gente faz em seguida? A gente identifica onde está a ligação dupla. Ela está nessa região aqui, ó, entre esse carbono e esse, como é mostrado. E em seguida, a gente identifica qual ramificação que a gente tem. Lembrando que essa ramificação tem 2 carbonos, então, et, são 2 carbonos. E a terminação, por ser uma ramificação, é il, então é o grupo etil. Então, agora a gente numera 1, 2, 3, 4, 5. Por que você começou a numerar por esse carbono? Para a ligação dupla ter a menor numeração possível. Então, a gente começa a numerar pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, só para relembrar, a nossa ramificação tem 2 carbonos. Então, a nossa ramificação é o etil. Belezinha, agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Cadeia principal, pente, porque são 5 carbonos. Entre o carbono 1 e o carbono 2, tem a ligação dupla. Então, a gente cita apenas o carbono de menor numeração, que é de onde começa a ligação dupla. Então, um eno. Lembrando que o eno é porque é um alqueno ou alceno e a terminação O é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, beleza. E aí, ficou fácil. Agora é só a gente localizar em qual carbono está a ramificação e qual ramificação é essa. E a gente vê que é o 2-etil. Então, o nome dessa estrutura é 2-etil-pente-ueno, ou 2-etil-1-penteno. Então, como a gente já estava entre letra B e letra D, a gente já encontrou a resposta correta, que é a letra B, ó, 2-etil-1-penteno, enquanto que a letra D é 3-metilhexano. Então, a gente já sabe que a resposta é a letra B. Mas eu trouxe uma atualização dessa nomenclatura aí. Como eu comentei com vocês em outras atividades, a IUPAC reformula, atualiza essas nomenclaturas. E hoje, de acordo com a IUPAC, é primordial que se obtenha a maior cadeia carbônica possível. Não necessariamente a dupla tem que fazer parte. Então, atualmente, como que é o nome desse composto 2 aí? Essa é a cadeia principal. Essa cadeia principal, a dupla não está fazendo parte dela. Ela é uma ramificação. E aí, a cadeia principal tem 6 carbonos. E anteriormente, na outra escolha da cadeia principal, na nomenclatura, que hoje a gente pode chamar de antiga, eram apenas 5 carbonos na cadeia principal. Então, qual seria o nome dessa estrutura atualmente, de acordo com as regras atualizadas? Seria hexano, como cadeia principal de 6 carbonos, e seria a terminação ano, porque são carbonos saturados, somente com ligações simples. Por isso, a terminação an. E o O no final, porque é um hidrocarboneto. E aí, a dupla ligação seria a ramificação. E essa ramificação estaria no carbono 3. Lembrando que a ramificação começa com met, porque apenas um carbono. E como é um alqueno que tem essa ligação dupla, tem a terminação eno. Então, essa ramificação que tem a dupla ligação e apenas o carbono é o metileno e está localizado no carbono 3. Lembrando, gente,
que começamos a numerar da esquerda para a direita. Por quê? Porque se a gente começasse a numerar da direita para a esquerda, esse carbono da ramificação seria o carbono 1, 2, 3, 4. E a gente quer uma numeração menor. Então, por isso, a gente começou a numerar dessa forma. Então, seria o 3-metileno-hexano. Lembrando que alguns livros já têm essa atualização. Então, vai depender do que o professor de vocês e o livro didático de vocês está usando. Eu só trouxe como uma informação adicional, mas, no mais, o que o exercício cobra é essa nomenclatura aqui. Então, seria o 2-etilpente-1-eno. Então, vamos fazer a última nomenclatura aí da estrutura 3. Mais uma vez, vamos escolher cadeia principal com o maior número de carbonos possível. Então, seria essa a cadeia principal. Localizamos a ramificação e também podemos numerar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal teria 5 carbonos. Mas também podemos numerar começando da direita para a esquerda, que seria 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vocês me perguntam, Fernanda, como que eu vou escolher isso aí? Nesse tipo de nomenclatura, em que a dupla faz parte da cadeia principal, a dupla tem que ter a menor numeração possível. Então, essa numeração em vermelho, a dupla estaria entre o carbono 3 e o carbono 4, certo? E na numeração em verde, a dupla estaria entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, é a numeração em verde que é a correta, em que a dupla ligação terá a menor numeração possível. Então, a cadeia principal, pente, porque são 5 carbonos. E aí, 2-eno. Por que 2? Porque a numeração correta é essa, da direita para a esquerda. Então, no carbono 2, entre o carbono 2 e o carbono 3, tem-se a ligação dupla. Lembrando que coloca-se apenas de onde a dupla se inicia, ou melhor, o carbono de menor numeração. Por isso, o 2. E o En, mostrando que tem uma insaturação, que a dupla ligação está ali, e hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Então, pente 2-eno. Lembrando que precisamos localizar a ramificação, e essa ramificação está em qual carbono? Utilizamos a numeração em verde, ó. Então, está no carbono 4. Então, 4-metil. Então, o nome dessa estrutura é 4-metil-pente 2-eno. Nesse caso, temos a resposta correta, letra B. 2,3-dimetil-1-penteno, 2-etil-1-penteno e o 4-metil-2-penteno. Então é isso, galerinha. Finalizamos a correção das atividades da semana 2. Aguardo todos vocês na correção da semana 3, que logo estará no canal. E peço que deixem um like, que seja inscrito no canal para dar uma força, ajude na divulgação desse canal. E enquanto isso, gente, se cuidem. Cuidem de quem vocês amam e vamos que vamos, sem desanimar. Até mais, um abraço!